Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do meu, do seu, do nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E hoje nós vamos entrevistar mais uma pessoa de sucesso na área de delivery. Trouxemos aqui o Thiago, ele que é o empresário e dono da Venerato Pizzaria. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer gigantesco receber você aqui para a gente poder bater um papo no dia de hoje. Ah, legal. Eu que agradeço poder participar aí, poder estar somando com esse delivery de sucesso e a gente poder compartilhar as experiências que a gente teve aí. Com certeza. Falar da caminhada sua, né? Sim. Os desafios, os erros, os acertos e como que você fez para chegar aí na Venerato Pizzaria e ter essa explosão de vendas que você tem hoje. Verdade. Thiago, para a gente começar, a gente vai falar um pouco da sua jornada, né? Que é o início aí do nosso bate-papo. Certo. E eu queria saber onde começa a sua história com delivery. Onde começou? Foi na Venerato? Foi antes? Conta um pouco pra gente, por gentileza. Foi sim. A ideia do delivery, eu conheci a minha esposa. A minha esposa vinha de um ramo de pizzarias. E meu sogro, meu cunhado, o pessoal já trabalhava ali, a família toda já trabalhava com isso. E aí a gente foi conhecendo, se aprimorando um pouco na área. Eu falei para ela, o que você acha da gente montar uma loja aí para cima em relação a essa parte de delivery, que era o forte nosso. Aí ela conversou, a gente conversou, falou, vamos sim. Aí surgiu uma oportunidade de uma das lojas que na época era Lavorato ainda, é uma loja antiga, aí a gente entrou nessa loja. Ela já existia? Já existia, a Vocês loja compraram já existia. a Lavorato? Foi, compramos de um cunhado meu, né? Aí a gente entrou lá para poder estar cuidando da loja, foi vendo como que funciona. Aí eu fui tendo uma noção mais ou menos do que era aquilo. E eu vim de um ramo de RH, de contabilidade, totalmente diferente do ramo de comércio, delivery. O ritmo é totalmente diferenciado, né? Escritório, carga horária. E se hoje estando num comércio, são duas vertentes bem distintas, né? Sim. Então você era contador, é isso? Eu era contador formado, mas eu atuava mais na parte de recursos humanos, né? De recursos humanos. Eu trabalhava mais com folha de pagamento, parte de administração de funcionários, essas coisas que eu trabalhava mais. E você sempre quis empreender no ramo de delivery ou caiu de paraquedas, surgiu a oportunidade? Como que foi? Chegou nessa... Não, o ramo de delivery, não. Eu tive a oportunidade quando eu conheci a minha esposa, e a gente teve a oportunidade de cuidar durante uns 3 meses, mais ou menos, da loja do meu cunhado, que ele teve que se ausentar por um período. E aí a gente começou a cuidar e viu. Eu falei, olha, eu achei bacana a ideia, porque eu gosto muito de falar com o público, ter aquele tete a tete, que era uma das coisas que eu fazia no RH. Então eu gostava bem disso, e eu via essa oportunidade de ter isso ali no balcão, no atendimento, se relacionar. E aí foi quando eu falei para ela, vamos entrar nisso daí definitivo? Aí ela falou, vamos. Aí fizemos uma proposta e conseguimos adquirir essa primeira loja aí, né? Pô, que bacana. Isso foi em que ano? Isso tem 21 anos atrás, mais ou menos. Já Uau. tem tempo. Eu era novinho aí, cheio de vontade de trabalhar. 21 anos já. Que legal, cara. E qual foi o seu maior medo e segurança quando vocês decidiram abrir a pizzaria? Teve isso ou não? Por você já ter passado essa experiência de ter entrado lá, feito vamos falar, um estágio que era do seu cunhado, né? Sim. Foi tranquilo? Como que foi? Não, foi bem seguro, né? Porque a partir do momento que você gerencia uma loja, apesar de eu ter um profissionalismo ali sério, eu cuidava, zelava ali, fazia tudo direitinho, prestação de contas, enfim, mas eu não tinha aquela responsabilidade jurídica perante as demais. Então, quando vinha algum problema maior, eu gerenciando ali, eu transferia aquele problema. Quando eu me deparei ali, sendo eu mesmo que teria que resolver aqueles problemas de funcionários, de produção, automaticamente ali sozinho, parte financeira, administrativa, cuidar de tudo aquilo, ali bateu uma insegurança. E eu falei, puxa, eu preciso ter uma estrutura melhor para poder lidar melhor com esses problemas, né? Então eu sempre buscava alguma estrutura que conseguia me dar essa sensação de segurança
para mim poder realmente conseguir atuar melhor, tanto com os funcionários quanto com os produtos, os problemas diários, né? E teve alguém que te inspirou nesse caminho? Alguém que te ajudou nesse processo? Que você falou, ó, esse cara foi fundamental, eu me inspirei muito nele, e usei ele como modelo para eu poder crescer no meu delivery. Uma pessoa específica não. Eu gostava muito de ver pizzarias que estavam lá na frente de mim. Eu sabia que eu tinha uma pequena porta e estava trabalhando ali, e eu sabia que eu queria crescer. Eu não tinha um objetivo do tamanho que isso se gerou, mas eu tinha a vontade de crescer. Então, eu sempre sabia que alguém que está lá na frente, eu espelhando pessoas que tinham um volume maior de venda, algumas ideias, estratégias de marketing diferenciado, eu buscava muito conhecimento com essas pessoas. Não tinha um específico, não tinha a internet, que era um boom que é hoje, tanto assim, né? Então eu ia muito presencial, eu ia nas lojas, eu gostava de bater papo. Então eu tava lá na Zona Sul, mas eu ia em São Bernardo, ABC, fui fora de estado, eu fui fazer umas viagens que eu fiz para poder ver como que era o ramo de pizzaria, principalmente do delivery, nesses estados que eu fazia. Então todas as viagens que eu fazia, eu visitava umas 5, 6 lojas e fazia questão de conversar com os donos. Tem uma pizzaria lá em São Paulo, assim, olha, qual que é as suas dificuldades aqui? Puxa, é a mesma coisa. Então eu procurava fazer um elo de amizade, porque eu sempre sabia que ele poderia me proporcionar alguma ideia, alguma coisa, e isso daí eu ia guardando na minha gaveta. E quando eu chegava em São Paulo, eu ia aprimorando. Então eu sempre buscava alguém, alguma pizzaria, seja pequena ou maior que a minha, mas para que eu pudesse absorver algum tipo de conhecimento que iria agregar na minha loja. Isso eu sempre procurei fazer. Com pessoas que tinham mais experiência, estavam mais tempo, pessoas Muito maiores, para mais você tempo. aprender a colocar em prática aquilo que eles te passaram. Acho bacana isso daí. Sim. Tiago, e muitas pessoas não têm noção, né? Quem está na área do delivery trabalha finais de semana e deixa muita coisa de lado, né? Você veio de um lado profissional que você com certeza trabalhava na área da contabilidade, era de segunda a sexta-feira, provavelmente dava 6 horas da tarde, Ficava ia tranquilo. para casa tranquilo. Como que foi essa mudança para você de sair desse modelo e ter que passar várias noites trabalhando, finais de semana, porque eu acho que isso é um ponto importante para quem pretende entrar, né, na área de empreendedorismo de delivery, tem que saber sobre isso, né? São os finais de semana, você vai perder dias com a família, jantares, aniversários, saída com os amigos. Como que foi essa mudança para você? Isso daí foi uma das coisas assim que a gente tem que trabalhar muito mentalmente para a gente não se sentir excluído da sociedade. Pô, você tem um comércio, você se exclui? Não, existe uma dedicação. Eu tinha uma coisa que era foco. Então eu sabia que aonde eu queria chegar e precisava construir isso daí. Então eu abri mão sim disso, de questão de carga horária, segunda a sexta, 8 horinhas por dia. E quando eu entrei sim, puxa vou trabalhar das 6 à meia-noite. De manhã eu vou acordar umas 8 horas, vou pra academia, fazer uma caminhada, vou fazer qualquer coisa ali. E eu nunca imaginei, quando der 6 horas... Só que não, né? Só que não. E aí, na hora que eu entrei mesmo, que eu vi aquilo, aquelas responsabilidades, você cuidar, pagar, comprar, administrar, funcionário que liga, isso e aquilo, e gerenciar ali, quando eu vi, eu falei, tô atrasado porque já foi o dia e é 6 horas da tarde. Então, quando eu entrei nessa rotina, que eu entendi isso, que era necessário, eu me preparei para poder aceitar aquilo. Isso é um ponto principal para quem quer entrar. Ele tem que saber o que ele quer. Se ele quer só ter um comércio para falar, eu sou um empresário, eu tenho alguma coisa assim, beleza, é legal, você está buscando um bom objetivo. Mas eu não vou viver atrás do balcão, não vou viver atrás disso. Tudo bem, você tem a sua maneira de pensar. Só que eu acho que não vai crescer também. Não tem o desenvolvimento. Não tem o desenvolvimento. Porque normalmente quem tem o tino, quem tem aqui a percepção daquilo ali,
é o empresário mesmo, o dono que está ali atrás. Normalmente é difícil você encontrar pessoas engajadas mesmo com o trabalho que ela executa. E esse é o papel do empresário, fazer com que aquelas pessoas realmente consiga ali despertar o interesse por aquilo. Então essa mudança para mim foi bem complicado ali de sentir, perder. Tanto é que eu brincava com a minha esposa, né? Eu falava assim, olha, quando a gente teve a nossa filha, eu falei, o único dia que ela não pode nascer é no sábado, porque o sábado era um dos maiores momentos. E quando ela nasceu? No sábado, 4 horas da tarde, eu tava na pizzaria batendo massa. Foi uma loucura, mas bacana. Mas é bacana. É legal a gente falar um pouco sobre isso, porque as pessoas que entram para essa área de empreendedorismo, e principalmente no segmento delivery, acham que o negócio caminha sozinho, que mesmo que não caminhe sozinho vai começar às 6 horas da tarde e vai no máximo até 11 horas, mas não é, né? Tem um engano sobre isso, porque tem durante o dia, sim, a correria de compras, de parte financeira, uma estrutura burocracia, por trás, uma estrutura né? por trás. E Muita tem uma coisa. dedicação, né? E a gente percebe que todos que cresceram, lógico, uma hora você vai crescer e vai ter pessoas nessa estrutura que vai te ajudar a liderar, né? Mas no começo tem muita mão na massa, né, do dono. E depois, logicamente, você vai acompanhar, talvez não tão dentro do negócio, mas você vai acompanhar durante todo esse processo, seja à noite, seja durante o dia, né? Porque eu acho que ele tem que estar dentro. O foco realmente tem que ser isso daí. Até você conseguir gerar pessoas que desenvolva como você gostaria que a sua loja estivesse desenvolvendo, isso toma tempo. Então não adianta você reclamar, não tem mão de obra. Realmente não tem mão de obra, mas o que você faz para ter? Então eu sempre tentava pensar fora da caixinha. Não tem mão de obra, não tem pizzaiolo, não tem produção, não tem. Mas tá bom, mas o que eu vou fazer para ter? Então eu capacitei bastante pessoas para poder ter a estrutura que se tem hoje, para poder administrar de uma forma menos incisiva ali, dando não tão sacrifício de você estar ali 24 horas praticamente dentro do comércio, né, que a gente fala. De 16 a 20 horas ali é real mesmo. Você dorme pensando, acorda pensando. Então isso é fato mesmo. E é isso que faz o crescimento, né? Muito, muito. Essa dedicação eu acho que é uma das coisas que é você ser uma pessoa centrada e buscar o que você está determinando ali, planejando, porque nada pode sair daquele... Fora, se sair, você tem que voltar e retomar aquilo ali. É isso aí. E a gente vai falar um pouco da sua caminhada também, né? Eu sei que hoje você não está mais com a Lavorato, você tem a Venerato, mas quando você começou, quantos funcionários tinham na Lavorato e quantos funcionários você tem hoje na Venerato? Na Lavorato, quando eu comecei, eu tinha 6 pessoas. 6 pessoas hoje, na época, né? Hoje, lá a gente está com 68 funcionários hoje. Uau! 68 funcionários a gente tem hoje, estrutura, motopós, atendimento, pessoal de produção, então é uma estrutura por detrás. Totalmente profissionalizada. Totalmente profissionalizada, então requer bastante atenção isso aí. Ô Thiago, e falando sobre essa jornada aí, o que fez você deixar Lavorato e sair para Venerato? O que foi essa transição? Como que foi? Essa transição aconteceu da seguinte maneira, a gente estava com Lavorato, tocava normal como ele, mas chegou um ponto da Lavorato que a gente falou assim, olha, eu preciso seguir para esse padrão que eu gostaria de criar. Só que a Lavorato tinha um padrão já estabelecido em quantidade de recheio, um jeito de divulgação de produto. E eu era uma pessoa muito agressiva no sentido de marketing agressivo. Então eu gostava de volume, eu gostava de vender, e eles já tinham um perfil assim, eu vendo, mas eu não tenho isso daí. Então chegou um determinado momento que eles chegaram e falaram, não dá mais para você tocar como Lavorato, segue a sua vida e toca como Venerato. Vida que segue, a gente seguiu tocando como Venerato. Foi uma das coisas difíceis essa migração, porque eu fiquei praticamente do zero começando ali do cliente. Deixei todos os bancos de dados, deixei tudo para eles ali. Que era seu sócio. Eles não eram sócios, eram empresas familiares. Então a gente tinha 6 lojas, eu era detentor de 2 lojas da Lavorato,
E aí eles tinham lá, só que eu tinha um banco de dados, principalmente de aplicativo, de Instagram, de todo um trabalho que eu tinha feito para poder fazer isso, que eu tive que deixar. Aí eu comecei um outro trabalho, que foi um trabalho de formiguinha, do zero, de reconquistar os clientes que ficaram lá na Lavorato. Caramba. E aí foi um passo a passo bem delicado mesmo ali, uma migração, porque eu criei um padrão de pizza que a Lavorato não tinha. Questão de quantidade de recheio, questão de qualidades que eu tinha, que eles não queriam colocar. É perfil, padrão, vida que segue, não tem um certo ou errado. Mas tem um modelo de negócio assim e outro modelo de negócio diferente. Então, como eu fui para esse outro lado, o público aderiu esse novo padrão que eu estava colocando. E esse padrão você colocou porque você estava escutando os seus clientes, é isso? Você fazia uma pesquisa de mercado e você via que existia um público solicitando uma pizza mais diferenciada do que você estava apresentando no momento, é isso? Exatamente. Chegou um ponto que eu até falei para eles, eu falei, ou a gente muda ou a gente vai ficar para trás. O mercado ele está exigindo isso, não dá mais para a gente pensar igual a gente pensava no começo, igual era uma empresa pequena, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa estruturar para poder atender essa nova mudança que teve. E aí, infelizmente, eles, não, o nosso padrão é esse, nosso jeito é esse, aí vida que segue, eles seguiram para um lado e eu segui para o outro, né? Tá. Mas foi bem benéfico, que me deu uma oportunidade de eu poder me estruturar muitas vezes, que aonde foi o meu crescimento foi, uma das partes foi nessa saída aí, nessa transição, porque eu tive que impor bastante forças para poder, de marketing, de estrutura, de campanha, tráfego pago, para poder conseguir alcançar hoje os clientes que a gente tem hoje. E qual foi o momento mais difícil da sua jornada até aqui? O momento mais difícil foi quando eu quase quebrei a loja 3 vezes. 3 vezes eu quebrei a loja, quase quebrei, né? Não quebrei assim por Deus mesmo, mas eu cheguei numa situação financeira nenhuma em relação a processos trabalhistas, que dificultou bastante. Eu tive bastante processo trabalhista por inexperiências, realmente, e isso afetou bastante o capital que a gente tinha de investimento. Então ali foi um momento que eu lembro até hoje, numa segunda-feira, que normalmente quem é comerciante sabe, que a segunda-feira é o resumo da sua semana, né? Onde você junta os boletos, junta o que entrou e paga as contas ali da semana e faz os pedidos, né? Então naquela segunda-feira eu vi que bloquearam as minhas contas judiciais, eu tive tudo bloqueado, todos os boletos para pagar, sem nada ali para poder pagar. Eu falei, como que eu vou recomeçar, como que eu vou fazer? E aí eu chamei a equipe, eu sempre preservei muito essa questão de funcionário, então eu não via como funcionário, eu via como colaboradores, pessoas amigas, eu procurava ser bem próximo deles ali, para poder expressar sinceridade e transparência, porque eles passam a maioria do tempo dentro da empresa, né? Exato. Então por ter essa facilidade de ter trabalhado no RH, eu preservo muito isso, a qualidade, o bem-estar deles. Então, quando eu chamei eles falaram assim, Thiago, não se preocupa, eu não preciso de salário, vamos começar do zero? Dá pra gente começar do zero? Aí eu vi que ele estava engajado. Aí eu falei, puxa, eu tenho 6, 7 pessoas ali falando na produção que eu estava ali, falando com eles, eles falaram que estava disposto de abrir mão do salário dele para um relacionamento que conquistou comigo. Aí eu falei, então eu não conquistei funcionário, eu conquistei pessoas, eu conquistei amizades, eu conquistei ali momentos ali que eles viram em mim uma sinceridade e falaram, eu não estou aqui por você por causa do salário, eu estou aqui por você porque eu gosto da empresa, eu sei do que você faz, eu sei do que é o seu histórico, e vamos trabalhar junto. Aí foi ali que eu consegui, naquele mês, abrir um outro CNPJ ali e consegui tocar e começar do zero e caminhar. Essa foi uma das principais dificuldades ali. Uau.
É complicado, ainda bem que você tinha pessoas que estavam junto com você ali naquele momento difícil e que te ajudou a levantar a empresa, né? Sim. E falando nessa virada de chave, Thiago, o que te ajudou a sair desse momento difícil? O que você usou de estratégia para sair desse momento difícil e construir uma fortaleza no delivery e fazer aumentar as vendas e aumentar o faturamento e ter lucratividade? Olha, uma das coisas que ajudou muito foi esses erros por inexperiência em questão da parte trabalhista, que eu não tinha muito, isso me ajudou a poder estruturar. Então eu recomecei já certo. Eu recomecei fazendo os contratos que eu precisava fazer, reconhecendo ali toda a estrutura, profissionalizando mesmo, passo a passo ali, aquela estrutura que eu tinha, para poder fechar essas brechas, que foi onde eu caí. Então isso daí me deu segurança, isso me deu um respaldo para mim poder continuar. A clientela em si eu já tinha, né? Trabalhando ali eu já tinha. Então foi aonde que eu falei, ó, eu preciso vender mais, eu preciso sair mais, eu preciso ter mais ideias. E foi aonde eu vim com as ideias de promoção, são uma das coisas que mais ajuda para a questão de alavancar as vendas, né? Tá. E falando sobre isso, como que você fez, falando de clientes, né? Porque você começou do zero a Venerato. Sim. O que você fez para ter um boom de clientes comprando na Venerato? Qual foi a estratégia que você utilizou? Que você falou, isso daqui me ajudou a vender bastante e foi uma estratégia que deu certo e eu comecei a alavancar as vendas na Venerato. A principal estratégia que eu fiz foi a promoção da terça. A promoção da terça, que a gente apelidou de Terça Louca, ela hoje é um boom de vendas e dando oportunidade para eles poder conhecer a minha pizza com um valor mais baixo. Então, qual que foi a ideia de se criar a Terça Louca? A ideia de se criar essa promoção foi assim: eu gasto X valor para, vamos supor que eu gasto R$20 de custo para você poder atingir o cliente. Seja ele com tráfego pago, seja ele com folheto, seja ele com divulgação, com sites, enfim. Matéria-prima também? Estava tudo naquele valor ou não? Não, esse custo não, de matéria-prima não, era o custo mesmo de investimento para você poder trazer um novo cliente custo ali. Custo de aquisição do cliente. Isso, custo de aquisição do cliente. Então o que eu falei? Puxa, eu tenho esse custo que eu vou gastar, então imagine que se eu vou gastar 10 mil no iFood, aí eu vou gastar mais 10 mil de folheto, eu vou gastar mais isso. Por que eu não pego esses 20 mil e reverto isso para o meu cliente? Então minha pizza aqui custava, um exemplo, R$60, eu tiro 20, eu vendo ela a 40. Esses 40 ele vai pagar o meu custo operacional, e aí eu tenho uma margem de lucro ali, pequena, mas eu ganho no giro, em quantidade. Em relação a isso, eu vou conseguir atrair pessoas que estavam ali querendo falar, poxa, será que é bom? Mas eu vou pagar R$60, um exemplo, em uma pizza. Aí eu consegui atrair ela pelo preço, e ela prova uma pizza com preço bem acessível e com uma qualidade de uma pizza top. Então isso daí foi aonde as pessoas conseguiram, eu consegui sair dessa desconfiança, né? Uma pizza barata, normalmente assim, o pessoal é bem desconfiado em relação ao valor, para você poder fazer isso. Então o que eu atraí? Valor e qualidade. E isso daí fez com que bastante gente conseguiu consumir na terça, na sexta, no sábado e fidelizou os clientes. E tem uma estratégia nisso. Porque se você faz isso numa terça-feira, que não é um dia, vamos falar, do pessoal pedir delivery, exato. O cliente que está na ponta, ele até arrisca, ele fala, cara, é uma pizza com preço mais em conta, né? Tô no meio da semana, tá corrido, não vou conseguir fazer uma janta, ele vai e pede. Sim. E aí onde você cativa esse cliente, ele acaba pedindo até nos finais de semana. Então eu acho que é uma excelente estratégia fazer isso daí. A ideia de terça foi um dia pensado mesmo, né? A ideia de terça é que não agredia o final de semana, porque se eu faço na quinta, ele já comeu na quinta. Então na sexta, ele poderia não comer a pizza. Então você acaba descartando a opção. Então ele come sexta, sábado, domingo, aí ele tem a folga da segunda e consegue pedir na terça, que é para a semana. Então eu consigo, nesse daí hoje,
pelo nosso sistema, a gente vê que a quantidade de pessoas que repete o pedido 2 vezes na semana aumentou. Então aquele cara que pedia só na sexta, ele pede na sexta e na terça. Que top. Aquele cara que pedia só domingo, ele pede domingo e terça. Então a gente viu que conseguiu ter a mesma quantidade de cliente, claro que aumentou, mas conseguimos fazer 2 vendas para ele, né? Que top. E nesse dia de pico, quantas pizzas você vende na noite? No dia da terça, Na promoção? terça, ou o dia que tem mais movimento. O dia que tem mais movimento de venda é a terça-feira mesmo, né? Certo. A gente vende em torno de 900 a 1.000 pizzas por dia ali, naquela Bastante. produção ali. A gente, hoje a gente conseguiu estruturar. Mas eu comecei a terça vendendo já de bate-pronto ali 250, quase 300 pizzas ali. É um volume grande. né? E o principal da terça hoje é você fazer uma promoção que já tem quase 7 anos ter esse sucesso. Porque não vira promoção, vira preço. Mas a gente trabalha na terça justamente para poder fazer um dia de festa. É uma festa mesmo, a gente faz vídeos, a gente faz momentos com clientes, a gente dá brindes, a gente fala para ele ir no Instagram correr que está tendo promoção online, a gente faz campanhas ali mostrando para ele. Então ele espera sempre alguma novidade na terça. O que será que tem essa terça? Então eles esperam essa novidade. E os brindes para poder você conseguir manter 7 anos dessa mesma promoção, você precisa ter algum engajamento com o seu cliente. Com certeza. E o que você usa, né, para converter esses clientes em vendas? Porque imagina só, todo mundo fazendo pedido, né? O que você utiliza de tecnologia para receber esses pedidos, não pagar comissão para os marketplaces e depois fidelizar esse cliente para que ele possa comprar mais vezes? Qual que é a metodologia que você utiliza lá? Hoje, a metodologia, a gente tem o aplicativo da Wabs. O aplicativo da Wabs hoje é fundamental realmente para essa promoção, principalmente porque senão a gente não teria estrutura. Eu tinha 8 meninas de atendimento quando eu comecei a promoção, não tinha esse aplicativo, porém era manualmente. Ele ligava via telefone, ali a gente anotava e não tinha condição de dar suporte. Perdia vendas, não conseguia responder. Na época não era tão forte o WhatsApp, não conseguia responder também ali o WhatsApp. Então eu perdia muito com isso, eu não conseguia atender. Mesmo no WhatsApp também não conseguia pegar os pedidos. Não conseguia, por causa de volume de vendas, eu não conseguia atender. Eu tinha um atendimento, mas um atendimento mais demorado. Aí o cara que pede no WhatsApp, ele é um cara imediatista. Ele quer receber o oi em seguida. Ele quer uma resposta, ele quer resolver o problema ali. Então ele não tem aquele delay de esperar. E a gente vinha ainda, que era um pensamento antigo. Não, ele tem que vir no balcão, ele tem que vir ali. Então, o que eu criei na Terça Louca para fidelizar? Alavancar o meu aplicativo. Eu trouxe todos eles, clientes de iFood, clientes que eu tinha de balcão. O cara chega ali no meu balcão, eu falo, olha, a pizza é R$60. Vamos um exemplo, você me dá uma mussarela? Dou R$60. Aí eu falo assim para ele, olha, mas se você baixar meu aplicativo, a pizza é 55, você quer comprar por lá? Aí ele fala, sério? E você pedir 2, você ganha uma coca lá também. Inclusive hoje na Terça Louca é R$42 a pizza, se você pegar. Uau! Aí o cara já pensa e fala, qual que é o aplicativo aí? Tem um QR Code aí, só escanear e baixa. Aí ele baixa porque ele vê realmente vantagem. O que eu ganho? Na semana que vem, eu mando uma mensaginha de post para ele. Fulano de tal, você realizou uma compra, isso e aquilo, e a gente tá com essa promoção de novo. Você vai perder? E aí a gente consegue fidelizar o cliente pelas essas mensaginhas que a gente tem. Que top, isso daí é legal porque você acaba automatizando o processo, Sim. reduzindo erros nos pedidos e fidelizando o seu cliente, né? Sim. Porque quando você tá com ele lá, com a sua plataforma própria, seja pelo aplicativo ou seja pelo weblink, é o que eu vejo no nosso dia a dia, o cliente está com fome, está querendo fazer um pedido, ele verifica que tem a sua empresa, que tem qualidade, que tem um produto perfeito para entregar para ele num tempo hábil e com um preço condizente, ele acaba comprando mais vezes. O cara compraria talvez uma, ele compra 2, 3, 4, e isso daí você vai aumentando o programa de fidelidade, né? Que eu acho que é perfeito para isso também. Sim.
Hoje o que facilita é muito, porque a gente está num volume de tempo, a gente precisa muito ser muito mais rápido. Então ali ele não tem transtorno, é fácil. Ele entra, ele consegue ali fazer o pedido dele, é um aplicativo bem didático, consegue fazer ali e não tem erro, não, é zero de erro, zero de problema de integração, é zero, 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 zero mesmo. Que legal. Inclusive a gente bateu um novo recorde de pedidos aí, não lembro nem se eu mandei o vídeo para vocês, mas na terça-feira passada, foi terça passada, a gente bateu 5 minutos de loja aberta, 91 pedidos. Caramba! 5 minutos de loja aberta, 91 pedidos. Só cuspindo o pedido ali. Não dá conta, a impressora não dá conta ali. A integração ali é muito rápido, a gente faz, mas não existia contingente, pessoas ali para poder pegar esses 91 pedidos em 5 minutos. Que top. A tecnologia realmente da Wabs ajudou muito. Hoje, sem o aplicativo da Wabs, eu não conseguiria realizar essa promoção. Que bacana, Thiago. A gente fica contente aí. E falando até sobre isso, sobre sucesso, porque bater mais de 1000 pizzas numa noite não é para qualquer um, né? Chegar onde você chegou não é fácil, né? Tem os desafios. E eu acho que tem um momento do empreendedor que a gente dá um estalo na nossa mente, que a gente percebe quando foi que a gente começou a dar certo, né? Quando foi o momento do Thiago que ele percebeu, que ele falou, puta, Venerato é um delivery de sucesso, é um delivery que tá vendendo bastante, que os clientes estão gostando e que eu tô com um nome forte no mercado. Qual foi o momento que você percebeu isso? Olha, o momento que eu percebi foi justamente nessa migração de loja, né? Eu vi que eu falei, puxa, eu preciso ir atrás desses clientes, eu tenho um ponto comercial bem conhecido, então eu preciso agora se relacionar com eles. Aí quando eu comecei, através do aplicativo, através de outras campanhas que eu fiz também via WhatsApp, tráfego pago, que ali eu consegui se aproximar deles, eu vi que eles tinham uma pizzaria de referência. Isso eu falei, puxa eu consegui fidelizar bastante clientes. Então eu vi que o público estava aceitando esse novo modelo, essa nova visão que a gente estava proporcionando para eles. Ali me senti confiante e aí foi quando as promoções que veio da terça alavancou demais o nosso movimento ali. Foi ali na terça-feira. Foi na terça-feira que eu vi o pessoal aderindo ali, a região em si, comentando, né? Você ia em algum lugar, e a terça louca lá, é hoje, hein? Inclusive, a gente tem até alguns vídeos aí do pessoal, manda pra gente, né? Que eles mandam, que a gente abre a loja às 5 horas da tarde, né? Então, aí o pessoal faz o vídeo, um vídeo que chegou essa semana mesmo, na terça, foi um dos motoboys parando no meio do trânsito lá, buzinando. Aí ele falou, os caras buzinando, mas eu não posso perder, porque eu preciso participar aqui. O 61º ganha uma coca, né? E aí ele falou, eu não posso perder minha promoção. Ele no meio do trânsito, filmando e fazendo o pedido no aplicativo da Wabs. E ele mandou para nós. Eu falei, é impressionante o que a gente conseguiu deixar na vida desses clientes, né? Isso é bacana demais. É bacana. Também acho que a força de um produto bom, com nome forte, é fundamental. E falando até sobre isso, sobre marketing, como que você trabalha hoje o marketing? Você faz marketing offline e online, ou só online? E no offline você ainda usa aqueles métodos tradicionais de panfletagem? O que você faz hoje, Thiago, na Venerato? Hoje mais online. Offline eu parei mesmo de folhetagem, panfletagem ali, mas mais online, que é o tráfego pago que a gente trabalha bastante. A parte das mensagens de post, que ajuda demais. Eu já fiz testes, não mandar mensagem para ver como seria o desempenho, e vi com mensagem de post, é uma diferença gritante. Parece que não, mas é reativa na memória da pessoa ali. Essas mensagens de post ajudam muito. Você faz pela sua plataforma própria. Você vai lá, programa a mensagem
de uma promoção, uma data comemorativa, e manda para o cliente. Isso, dizendo, lembrando. E eu gosto muito de fazer um marketing bem forte em relação a isso. Então eu falo assim, por exemplo, pizza mais coca, R$ 50, vai perder? Corre que é válido só para os 50 primeiros, 60 Que primeiros. legal. Então o cara, eu mando uma mensagem a qual o cara para e pensa, fala, eu tenho que tomar uma atitude. Quando você fala vai perder, ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar, né? Então é um gatilho que você usa no marketing para a escassez, pessoa... né? De escassez, exatamente. Para a pessoa poder tomar uma atitude em relação àquilo. Então, a maioria das minhas campanhas que a gente elabora é um marketing bem... Mais a parte online, com tráfego pago, a parte do Ads, a parte do Instagram também é bem forte pra gente, né? E aí você faz essa promoção e fica só olhando no computador, conta 1, 2, 3, 4 e começa a cair pedido. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É bem assim mesmo, é bem assim mesmo. A gente hoje vê essa interação que se tem, né? Porque a campanha em si da terça estabilizou, só que ela refletiu em todos os dias da loja. Ela provou na terça-feira, gostou, no final de semana ela tem um evento, fala, poxa, vamos pedir lá naquela pizzaria? E ela pede na pizzaria, lembrando da terça, mas come na sexta, come no sábado, come nos demais dias também. Então isso que a Terça Louca me ajudou bastante de crescimento por causa disso. E você usa vídeos reais, que a gente chama de food porn? O que você grava para mostrar para os seus clientes? Sim, eu costumo mostrar a produção, né? Porque quando você fala assim, olha, você dá 60, eu dou 80 cocas, na verdade eu divulgo que eu dou 50 cocas de brindes naquele dia, só que eu dou 100 cocas, só que eu divulgo 50. Tá. Eu divulgo 50, a outra loja 10, mas 60 cocas, vamos falar assim. Só que eu dou 100 cocas naquele dia de promoção ali pra gente faz. Então, quando eu divulgo, o cara fala, puxa meu, essa semana mesmo o cara falou assim, é impossível, eu pedi 5,20 e não ganhei a coca, como que pode 60 pedidos? É impossível, vocês estão mentindo. Aí eu, com toda a mansidão, liguei para ele, isso é uma coisa que eu preservo muito. Saber ouvir é fundamental no ramo de comércio. Nem sempre o cliente tem razão, mas você precisa entender o ponto de vista dele. Eu entendo o cara olhar e falar assim, em 5 minutos você vendeu 90, você é mentiroso. É normal aceitar isso. É normal. Aí o que eu tenho? Eu tenho os vídeos comprovados dos dias do movimento, eu vejo ali. Aí quando o cara olha, é um choque. É um choque mesmo, porque assim, não é uma coisa normal que se acontece diariamente com todos ali. Não é. Mas você criou isso daí, né? Sim. Você plantou uma semente e hoje você está colhendo os frutos. Verdade. O que acontece hoje do empreendedorismo que eu vejo é que o pessoal planta a semente agora e quer colher daqui 1 hora. Cara, não vai ter como. Não tem como. Né? A jornada do sucesso, né, para chegar onde você chegou, é dia após dia, senão o negócio não acontece. É realmente ali, você planta a semente, aí ali você tem que regar, você tem que pôr os inseticidas lá, você tem que cuidar, às vezes não deu ali naquela terra, você tira, coloca ela do outro lado. Então existem vários testes que foram feitos para poder chegar nesse padrão que é hoje, né? Thiago, a gente tá falando de tudo que dá certo, né? É. Agora eu queria perguntar o que não funciona ou o que funciona pouco no delivery, que você já testou e falou, cara, não dá certo. No delivery? Olha, no delivery hoje, eu fiz uma campanha uma vez no delivery, que era uma campanha na Copa do Mundo quando foi aqui e tal, a gente fez, uma campanha que entregava como se fossem umas raspadinhas ali, e eu vi que esse passo de você, manual, né, que ele entregava ali, de você poder entregar, o cara comprava 2 pizzas, ganhava uma raspadinha premiada ali para poder consumir no próximo pedido. A ideia era boa, mas o mecanismo de como eu criei não foi legal.
porque eu tinha perca, eu tinha retrabalho que o motoboy esquecia de entregar, o cara ligava pedindo a raspadinha, aí tinha que voltar. Então, esse processo manual hoje não dá para se fazer mais. Então, porque você vai depender de bastante pessoas para que aquilo ali dê certo, né? Ou seja, o negócio tem que ser automatizado. Tem que No ser. manual não funciona. Não tem como, não tem como. Hoje, inclusive, até mesmo a gente está mudando o nosso sistema de captação de comandas para poder pôr tudo touch mesmo, por causa dessas experiências de perda de comanda que acontece, a gente sabe que acontece, perde a comanda, não que não imprime, mas que perde a comanda, que a pessoa responsável pega e não leva até o local, aí demora. Então tem N situações aí que a gente tá automatizando para poder se destacar ali mesmo e minimizar esses erros que realmente acontecem. Concordo. Ô, Thiago, e falando um pouco sobre cultura, equipe e liderança, porque eu acho que isso é um ponto fundamental, quem está hoje na jornada com o Thiago? Hoje a estrutura mais assim é eu e minha esposa e Vocês são sócios. a gente somos sócios, eu e minha esposa ali e tem uma equipe de marketing atrás da gente. Abaixo a gente tem 2 gerentes que gerenciam a loja e embaixo deles vem o pessoal da produção, o pessoal que cuida ali dos setores. Então hoje eu tenho uma pessoa responsável para cuidar de motoboy, eu tenho uma pessoa responsável para cuidar da produção, tenho uma pessoa responsável para cuidar do atendimento, uma responsável para cuidar dos aplicativos, iFood, Wabs, para poder ter ali, outra responsável só para poder dar o retorno. Uma coisa que eu prezo muito é o relacionamento do cliente. Então, você tem erros? Tenho. Pô, a pizza calabresa era sem cebola, você coloca calabresa? Lógico que eu coloco, eu erro, isso é fato. O que eu costumo dizer? Eu não me importo de gastar com o meu cliente. Isso é uma dica que me ajudou muito, que era uma das coisas que eu não conseguiria fazer antigamente. Não tinha essa visão, na verdade. Então, quando eu adquiri esse conhecimento, isso me ajudou muito. Ele já chegou até lá. Ele já foi até lá. Então, o que você tem que fazer? Você conseguiu aquele cliente, você conseguiu realizar aquela venda. Por um probleminha, ele ficou insatisfeito com alguma coisa. E você precisa saber ouvir o que é essa coisa e precisa resolver essa coisa. Porque se você não resolver, ele vai achar que não foi nada. Então eu tenho uma pessoa hoje que colhe todas as informações, os problemas que tem durante o final de semana e ela liga na segunda, na quarta e na quinta-feira para esses clientes falando, olha, fiquei sabendo que você teve uma experiência ruim, foi resolvido o seu problema? Ah, sim, foi resolvido. Ah, legal, a gente queria poder disponibilizar para você um cupom no seu próximo compra. Sempre um mecanismo para ela poder voltar, que é onde é o gancho que você traz ela de volta mesmo com problema. Reconhecendo o problema, mostrando que ele é importante ali para o seu negócio e falando, ó, erramos, estamos reparando o nosso erro, resolvemos no dia o erro e automaticamente você tem uma oportunidade, nos dá essa oportunidade da gente acertar na próxima, né? E eu acho que é isso que o cliente espera. E todo empreendedor, eu acho que ele tem que ter isso na cabeça, que é muito caro de conquistar um cliente. Muito. Mas corrigir um erro e manter ele é mais barato. Então, às vezes, uma pizza que chegou errada e você troca, você escutar o cliente, você dá o retorno ao que ele está esperando. Se você fizer isso, ele vai continuar comprando. Sim. Porque ele é um ser humano, ele sabe que as pessoas erram. Sim. Mas ele espera um resultado disso, né? Errou, como que a gente faz para consertar? Então, eu vejo isso como um ponto fundamental aí para crescimento, né? Uma das coisas que a gente preserva muito é essa questão de relacionamento com o cliente. Isso é fundamental, é uma das coisas que eu bato em cima dos gerentes em relação a isso, é preservar, tanto é que eu treinei pessoas para poder falar com o cliente. Então, não são todos, quando acontece um problema, não é principalmente a atendente que está ali na linha de frente que vai resolver. Existe uma pessoa daquela equipe
que vai tratar com aquele cliente, que é aquela pessoa que vai saber ouvir, vai saber tirar o foco, porque o cliente ele quer mostrar ali na sua insatisfação, muitas vezes com palavras, com fotos, e realmente houve o erro. A gente não está para saber quem errou, quem está mais errado ou menos errado. A gente sempre fala assim, como que eu resolvo o seu problema? É isso. O que você precisa para a gente resolver? A gente está disposto em resolver. Ah, eu quero outra pizza. Sim, do mesmo sabor? Não, eu quero outro sabor. Não tem problema, a gente está aqui para resolver. Então essa é a experiência que a gente deixa marcando mesmo a vida das pessoas ali. Muito mais que uma venda de pizza. A gente costuma dizer que a gente não vende pizza, mas a gente vende experiências marcantes na vida das pessoas. Concordo plenamente. É isso mesmo. E parabéns, eu acho que você está muito alinhado com os seus clientes, né? Sim. E eu acho que é isso que eles esperam quando compram da sua empresa da Venerato. E falando sobre isso, eu acho que tem um passo atrás, que é a sua equipe, né? Para você chegar nesse sucesso, a sua equipe precisa estar alinhada, estar motivada, e você é um cara do RH, você conhece de pessoas. Sim. O que você faz para manter a sua equipe motivada, engajada, para que isso repercuta lá na frente, na ponta com o seu cliente? Hoje, uma coisa que eu prezo muito é o relacionamento com eles. Então, eu chego, eu faço questão de cumprimentar um a um, eu faço questão de saber como ele está, eu procuro saber até mesmo ali da vida pessoal do cara. E aí, meu, como tá a sua esposa, como tá a sua mulher? E aí, meu, você saiu ontem, hein, cara? Olha essa cara aí de acabado aí, foi pra balada e tal. Uhum. Então eu procuro manter esse relacionamento até mesmo para mim saber o que ele necessita. Então eu não falo, mas eu analiso e vejo, pô, meu, não, tô obrigado, tô isso e aquilo. Então eu sei que ele tá insatisfeito com a mulher, com a namorada, sei lá, alguma coisa. Então na minha cabeça eu tenho um cara com um problema. O problema não é dele, o problema vai refletir em mim, ele não vai render. Então o que eu faço? Eu procuro solucionar o problema dele. Meu, você tá brigado, tem esse cara aqui, amigo meu, manda essa cesta pra ela lá. Aí eu pago a cesta, ele manda. Que legal. Aí cara. ele vai lá, pô, meu, não sei o que, uma felicidade. E eu gastei o quê? R$50. E ele me produziu quanto? Muito mais. É muito mais. E ele vai estar muito mais comprometido com você ali no dia a dia. Muito mais. Então, não é a cesta que se manda, não é um brinde, não é um chocolate que a gente dá. Em datas comemorativas, a gente faz os eventos ali na loja, chama o pessoal ali para se reunir, enfim, pessoal, festa de confraternização, isso eu faço com todos, principalmente com os motoboys, que realmente existe uma classe de motoboys que se sente bem excluída. Qual é o principal defeito dos motoboys? O problema é motoboy. Não, o problema é você que não faz nada pro motoboy. Você já sabe que ele tem esse problema, você já sabe que ele se sente excluído. Hoje, qual é a dificuldade do motoboy? Ele se sente excluído. Ele se sente um lobo solitário, ninguém entende ele, isso e aquilo. Então, quando eu chamo ele e falo, meu, eu te entendo, o que você precisa? Hoje, por exemplo, o valor que eu pago de comissão para eles, de salários para eles, hoje é um valor acima do mercado. Por quê? Porque eu vou exigir qualidade. Top. Eu não quero que ele empine moto, eu não quero que ele use roupas que não tá adequada, ele tem que usar a roupa da loja. Eu não quero que ele chegue lá chutando o cachorro dela. Por quê? Porque é uma consequência. Bibi. Eu quero que você espere. Eu quero que você tenha tempo. O que motoboy menos tem? É paciência. Então eu trabalho em cima disso para poder gerar uma única coisa, uma experiência positiva para o meu cliente. Porque não adianta, perdão te cortar, não adianta você ter uma pizza boa, um atendimento bom, uma pizza boa, mas lá na ponta um motoboy que chegou chutando o cachorro e falou, pô, meu, você tá demorando. Eu concordo plenamente contigo, e até porque ele também ganha no volume, né? Ele precisa entregar bastante para ele ter um retorno positivo também no final do mês, né? E uma frase que eu vi aqui de uma das pessoas que nós entrevistamos, batemos um papo, ele definiu muito bem o motoboy, que o motoboy é o garçom sobre rodas. Exatamente. Então, se ele não entregar a pizza de uma maneira adequada, atendendo bem seu cliente, vai repercutir lá na ponta final, que seria você, né? Sim. O cliente vai parar de pedir, muitas vezes não vai reclamar, e você que vai diminuir o seu faturamento. Então, é surreal isso mesmo e é importante demais. Uma das coisas que eu faço como motoboy,
realmente existe o problema, o cara tá lá no prédio, aí ele desce para pegar a pizza, ele fala, pô, meu, esqueci o cartão. Aí vai ter que subir de novo para pegar o cartão, para descer. Toma tempo. Então o que que eu tenho lá que eu chamo pro pessoal é um valor disponível para cada dia, que é um valor de custo que eu tenho para quê? Para que o motoboy não seja prejudicado. Então eu tenho o responsável do motoboy que vai fazendo essa análise. Olha, realmente foi culpa do cliente. O motoboy está sendo prejudicado em questão de tempo. Então ele chega, ele compartilha essa dificuldade que ele teve, que ele sabe que ele perdeu 2, 3 entregas, mas porém ele sabe que ele vai ser remunerado de uma maneira diferente naquela taxa. Porque ele não vai ser penalizado, então não gera nele a impaciência. Pô, meu, você vai subir? Não, não, depois você paga. Não, não. Não, ele sabe que, não, tranquilo, pode subir lá, eu espero. O cara se surpreende, ele espera qualquer outro tipo de resposta. Por que que ele fala essa frase? Porque ele sabe que ele vai ter um recurso daquela taxa a mais que ele vai receber. Que top. Então ele se sente seguro em poder dizer para o cliente, não, pode subir lá, eu espero. Eu não vou perder, eu estou ganhando. Isso é genial. Isso é bacana demais. Legal, bela estratégia, viu? É. Eu tenho certeza que muitos deliveries não fazem isso. E se você tem delivery, já utiliza isso Sim. como uma estratégia, porque o Thiago aqui passou algo que realmente vai impactar lá na ponta na entrega do seu produto final aí, seja pizza, hambúrguer, o que for. Sim. Thiago, falando até sobre isso também, sobre impacto, né? E falando sobre empreendedorismo, a gente sabe que na nossa caminhada de empreendedor não são somente flores, né? Sim. Tem os dias difíceis. Como você se mantém firme nos dias difíceis? O que você usa para te manter animado e passar pelas adversidades e conseguir superar ela e ver algo positivo, né, do que aconteceu nesses dias difíceis? Sim. Os dias difíceis são reais. A gente tem problemas, dificuldades, isso, aquilo. Uma das coisas que eu procuro separar é o pessoal do profissional. Eu chego ali na loja, quando eu chego eu preciso ser o profissional. Esqueço o pessoal ali fora, deixo ali e vou para a parte do profissional. Automaticamente ali eu não tento misturar os sentimentos. Às vezes você tem algum problema familiar, algum problema em casa, alguma coisa que ali você não conseguiu realizar. Então eu procuro me policiar bem para que isso não venha misturar. Vice-versa também. Tenho problema na empresa, chego em casa, eu deixo os problemas lá na porta e entro para minha casa. Então eu sei que eu tenho minha esposa, minha filha ali, para a gente poder ser um pai, um marido, para poder separar. Isso me ajuda bem para poder relacionar com esses dois pilares. Mas mesmo assim, uma das coisas que me ajuda muito, muito mesmo, é você poder ter fé em Deus. Eu procuro ter bastante fé em Deus, faço as minhas orações, faço as minhas buscas em relação a isso. Isso me ajuda bastante. Cada um com a sua crença, cada um com a sua maneira perceptiva. Mas eu sei que existe um ser maior que pode muito mais me dar força, me dar ânimo, me dar saída. Então eu procuro investir tempo naquilo que é o meu melhor retorno, que é a oração. Concordo. A fé é uma fortaleza pra gente. Exato, exatamente. E falando sobre isso também, tem um lado importante, que é a família, né? Você tem filhos? Tem uma filha. Uma filha, quantos anos? Ela tem 13 anos. 13. Fez 14 agora, né? Caramba, já é uma mocinha, né? É. Thiago, qual a importância da família pra você? Hoje é tudo, né? Hoje você preservar a família, você sabe o porquê que você corre, o porquê você dedica, ou para que você está sofrendo tanto ou se dedicando tanto para alguma coisa. Qual é o seu objetivo? A não ser para poder dar e proporcionar uma estrutura melhor para os seus filhos, para sua esposa, uma estrutura melhor ali para eles não precisar passar o que você passou. Mas meu filho tem que passar. Eu acho que você pode ensinar ele. Ele não precisa passar. Você passou fome, ele tem que passar fome para entender? Não, não é necessário. Eu acho que ele precisa entender que existe pessoas que passam fome, passam dificuldade, tem problemas financeiros, problemas de saúde, enfim.
não criar ali numa bolha, mas a família hoje por si só, ela nos dá uma base, né? Ela nos dá uma estrutura porque você sabe o porquê que você está dedicando o seu esforço profissional, pessoal, como pai, como esposo ali, você sabe o seu objetivo. Então eu preservo muito isso mesmo. E volto a dizer, quando eu chego em casa, eu sei que eu preciso ser um pai. Eu sei que eu preciso ser um marido. Então eu não posso abrir mão das minhas obrigações como pai, como marido, pela situação profissional. Ah, mas eu tenho que resolver isso. Não, agora eu tenho que ser pai e marido. Então eu tenho que separar ali, senão mistura tudo. Analisando o que você falou, talvez então a fortaleza sua é a fé e a família. Sim, sim, as duas coisas ali. E falando em fortaleza, Thiago, há quanto tempo você está no delivery mesmo? 21 anos. 21 anos, né? É uma bela caminhada, né? Não é para qualquer um, não. Se você tivesse que falar hoje pro Thiago do início da jornada, que começou tudo isso, o que você falaria para ele? Falar no sentido de o que ele não faria de errado? Não, falando do que ele começou lá atrás, abandonar a CLT, partir para o empreendedorismo, e passar por todos esses desafios que você passou e chegar nesse período de sucesso que você está agora. O que você falaria para ele? Uma frase de agradecimento, enfim, o que passa na sua cabeça se você fosse falar alguma coisa para ele, para o Thiago, há 20 anos atrás? Eu falaria que valeu a pena o sofrimento, as tribulações, valeu a pena as experiências boas e ruins que ele passou, pois nos tornou uma pessoa bem madura e com muito conhecimento, experiências de vidas, é uma das coisas que eu preservava muito, as experiências de vida de pessoas. Eu tive, semana passada eu estava em São Paulo, e eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo bem no começo, e ela me encontrou e veio me agradecer. Ela era uma atendente minha. E ela falou: Thiago, nossa, fazia tempo que eu tava para falar contigo e tal. E ela falou: meu, eu queria te agradecer. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: você não sabe o quanto você me ajudou. Eu não lembrava. Ela falou: lembra quando eu tava num momento difícil da vida, passando por problemas pessoais com a minha mãe? Você foi a única pessoa que me amparou, me deu conselho, me deu estrutura, me deu oportunidade. E hoje, se eu tô viva, foi porque você me amparou. Aquilo ali para mim foi um choque. Aí eu vi que eu falei: meu, eu não tenho funcionários, eu tenho amigos, pessoas que eu posso transformar a vida deles. Então hoje é literalmente isso. Eu procuro entrar ali e falo: meu, quem eu posso transformar hoje? O que eu posso deixar para conhecimento desse jovem, desse rapaz que está aí, até mesmo do senhor? O que eu posso agregar para ele? Seja pequeno ou muito, mas são experiências ali que eu tive, não foi de valores, financeiramente falando. Foi de tempo dedicado para ouvir, para aconselhar, para falar. Então, isso para mim é minha carta na manga, onde eu consigo ter essas pessoas marcadas ali por momentos que elas passaram ali. Sim, e que você ajudou, né? Exatamente. Concordo. Não só financeiro, né? Mas apoio sentimental ali valeu muito. Vale. Hoje são 2 lojas que a Venerato possui? Sim, hoje a gente somos em 2 lojas, né? Quais são os planejamentos futuros? Olha, a gente tem essas lojas aí, essas 2 lojas que a gente está captando um outro galpão para a gente poder fazer uma produção maior, uma centralização na produção. Então a gente está trabalhando em cima disso para a gente poder atrair novos clientes, que a gente viu um potencial, a gente fez uma pesquisa de mercado recentemente, e tem um nicho de mercado ali que vai dar para se criar, que é um futuro bem próximo, que a gente vai atuar. Para isso eu preciso de espaço, então eu procuro trabalhar antes. Eu crio meu mecanismo, eu crio minha estrutura, porque quando eu jogar os clientes, eles precisam ter as melhores experiências.
Então eu não busco o cliente agora, eu estruturo agora para poder buscar o cliente depois, né? Então a Venerato hoje ela está buscando esse crescimento, que é um crescimento que a gente vai ter ainda esse ano, que é junto com o pessoal de marketing que a gente fez. A gente viu esse potencial de crescimento na região que se tem. Dá para se crescer ainda 20 a 30%, alavancando essas vendas aí. E para isso, hoje eu tô meio que limitado ali na minha produção. Então eu não tenho mais para onde crescer em questão de espaço. Então eu estou me estruturando mais para poder ter um espaço para aí sim começar a trabalhar com esse mecanismo do marketing, que é um dos mecanismos do tráfego pago aí, né? Bacana. Tiago, a gente sempre tem uma pergunta aqui clichê que a gente faz. Tem uma frase que fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Porque a gente vive em busca de sucesso, né? Quando a gente fala sucesso, cara, tem várias maneiras, né? Não é só relacionado a dinheiro, é relacionado a tudo aquilo que você planeja e conquista. Então, terminar uma faculdade, construir uma família, ter um filho, enfim. E durante esse processo, na verdade, né? As pessoas chegam lá, percorrem esse processo, chega na parte final de ter um sucesso e às vezes não é feliz com o que está fazendo. Eu queria saber se o Tiago ele é feliz com o que ele faz e se ele acredita que sucesso sem felicidade é fracasso. Sim, essa frase é bem marcante. Sucesso sem felicidade é fracasso, porque você busca ser um personagem, né? Você atua ali, mas não tem a felicidade de atuar. Então você acaba sendo um personagem qualquer ali que você faz. Isso não é o foco do Tiago, principalmente não é o foco. O foco é o que eu acabei de falar, de ser feliz. A minha felicidade hoje é ouvir testemunhos como essa jovem falou para mim há 2 semanas atrás aí. Não foi valores financeiros, mas eu deixei e investi nela em valores que não tem preço, não tem algo material para se ter. Então hoje qual é a minha felicidade? Você é feliz porque você vende muito, porque você conseguiu atingir o seu objetivo profissionalmente? Eu acho que é consequência. A felicidade não está ali, não. A felicidade é você saber ter bastante, você saber ter pouco. A felicidade em si é você saber ser flexível. Você não se importar em ter muito ou não se importar em ter pouco. Saber administrar isso, e quanto mais você tem conhecimento para isso, isso vai te trazer uma segurança para você sofrer menos. Então hoje eu tiro de experiência tudo que se aconteceu para mim, tanto de bom quanto de ruim, me fortalece para mim poder tomar as atitudes próximas. Então para mim felicidade não é material. Felicidade é estar bem consigo mesmo e ser realizado naquilo que você faz. Então, se eu vendo pizza, eu quero vender a melhor pizza, eu quero ter a melhor experiência, eu quero fazer tudo aquilo ali com o maior prazer mesmo. Você busca lucro? Sim, faz parte do processo, mas não. Esse não é meu foco. Somente ganhar dinheiro ou conquistar, aumentar em si. Isso daí faz parte do negócio que você abre. Mas o foco de você ter um negócio é impactar pessoas. Hoje, Brasil, mundo, a dificuldade que se tem é de relacionamento. Então, quando eu viajava, falava pessoal e saía, eu procurava ter um relacionamento com pessoas. Eu procurava entender ali, igual a gente estava conversando fora do ar ali, via a situação que o rapaz estava passando, e eu falei, que assunto legal, o que será que isso pode trazer para mim, para procurar saber um custo baixo daquele. Sim. Aí eu falei, não, daqui a pouco eu entro, tava meio tímido ali, né? Daqui a pouco mas eu ouvi tudo ali, porque quanto tempo faz que a gente não bate esse papo? Verdade. Então, se hoje a gente está tendo essa oportunidade de conversar, eu preciso extrair o melhor de ti. Com certeza. Então, vice-versa, essa troca de experiência é bacana demais.
E até falando sobre essa troca de experiência, você falou, se é com pouco, é com muito, você procura ser feliz. Eu analisando o que o Thiago falou, e é o que eu acho também, a felicidade, ela não está no fim da jornada, ela está durante a jornada. Exato. E a gente tem que aprender a ser feliz a cada etapa, a cada processo, né? E não esperar chegar no fim da viagem pra gente falar a gente é feliz. Se realizei, né? Se realizar. É isso mesmo. E se o Thiago tivesse que dar um conselho para quem está começando agora no delivery, o que você falaria? O começo, ele é bem difícil, porque você normalmente tem pouco recurso, pouca experiência, então ainda que você tenha bastante recurso financeiro, vai te ajudar, mas hoje um conselho que eu te dou é: tenha pessoas, seja empresas, seja equipes, que vão te poupar. Ah, eu vou criar o meu aplicativo. Pô, você já tem o hábito. Ah, eu vou fazer meu tráfego pago, meu marketing aqui. Agora o Canva, a inteligência artificial faz a mesma coisa. Não, gaste valores com a equipe. Você ganha tempo. Hoje o seu tempo é muito valoroso. Então, você ter uma equipe boa, seja de marketing, seja do financeiro, seja gerentes, seja o que for, você precisa trabalhar para ter essa estrutura. Porque se você não tiver essa estrutura, é onde você vai patinar, vai ficar ali, muitas vezes com a cabeça baixa, produzindo, e um monte de coisa acontecendo. E quando você levanta, você fala, nossa, não sabia que tinha esse horizonte por trás, né? Concordo. Então, hoje você poder trabalhar foi um dos objetivos que eu fiz. Falei, eu preciso chegar a esse ponto, ter essa estrutura para poder proporcionar isso tanto para os meus clientes como para os meus colaboradores. Então, quem está começando, ele precisa saber onde ele quer chegar e precisa se desenvolver ali para poder criar recursos, profissionalizar ali pessoas, recursos, empresas que vai poupar o tempo dele. Eu não preciso estudar o marketing que o cara estudou 10 anos. Eu preciso contratar esse cara para poder ele me poupar 10 anos do estudo dele, né? Concordo. E eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque no início você vai acabar se envolvendo no operacional, mas eu acho que você tem que tentar sair o mais rápido do operacional para ficar na parte estratégica da empresa, para você poder dar tração no negócio e fazer o negócio escalar de uma maneira muito mais rápida. Né? E o que eu vejo hoje na parte de empreendedorismo, principalmente no delivery, às vezes o proprietário ele fica tão focado no operacional que ele não vai ter visão, ideias, planejamento para executar e fazer um negócio tracionar e crescer muito mais rápido. Então, acho que isso daí é fundamental que você passou pra gente. Eles ficam naquela caixinha, né? Eles ficam ali naquela caixinha e às vezes não precisa muito. Você pode atravessar a rua e ir no restaurante do lado ali e ver o que o cara faz, ver como o motoboy sai. Uma coisa besta que eu peguei no início, né, do meu, era na época era forno, a gente tava com os fornos, tinha pá. Eu fui numa pizzaria próxima lá e conversando com o cara, eu vi o cara forneando e ele tinha uma borracha como se fosse uma manopla de bicicleta. Silicone. De silicone. E aí aquilo ali passava na frente da pá e corria na frente da pá ali e ele não queimava a mão. E era o que eu mais tinha de problema, reclamação, porque quando ele ia colocar lenha, aí chegava bem perto, a pá esquentava, aí ele ia assar a pizza, ficava com esse problema de queimar. Então, uma manopla de bicicleta, eu olhei e falei, nossa, o cara pôs uma manopla. Não, pra não queimar a mão. Eu falei, puxa, só a ida nessa pizzaria, que era de um conhecido, já me trouxe uma experiência que eu resolvi um problema. Então, você sair fora da caixinha parece besteira, mas você vai levantar a cabeça e você vai conseguir ter uma visão mais ampliada. Né? Top. Thiago, quanto aprendizado contigo nesse dia de hoje aí, nesse bate-papo que a gente teve. Quanta experiência você tem. E é muito bom saber a maneira que você pensa. Parabéns. Você não chegou onde você chegou à toa. Sim. E eu posso dizer que quem assistiu esse episódio, quem assistiu até agora, com certeza vai ter muitos insights para crescer, para evoluir, com as suas ideias aí, toda a sua bagagem de 20 anos na experiência aí de delivery. Eu quero te agradecer
do fundo do meu coração por você estar aqui comigo hoje, né? Sair lá da sua empresa, deixar as coisas lá pra gente bater um papo. Sim. Foi um prazer enorme bater esse papo contigo aí e te dar parabéns aí pelo seu profissionalismo. Eu agradeço mesmo e foi um prazerzaço bater esse papo contigo hoje. Eu que agradeço a oportunidade que vocês proporcionaram pra gente poder trocar essa ideia, esse bate-papo que a gente teve e espero poder contribuir com as demais pessoas aí que vão ouvir, estão ouvindo aí o podcast, que é um sucesso mesmo, e poder marcar essas outras pessoas com as experiências boas, ruins que eu tive, para que eles possam trilhar da melhor forma. Com certeza. Pessoal, e para você que ficou até aqui, nesse nesse 7º podcast, agradeço, né? Comenta, curta e compartilhe para que isso chegue no maior número de pessoas que a gente possa impactar no segmento de delivery. E eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é o Abis, que é a plataforma própria de delivery que mais converte vendas no Brasil. Se você é do segmento de delivery e quer saber como a Abis pode te ajudar a vender mais no seu delivery, com ferramentas e estratégias, não deixa de procurar no Instagram, no site, que a gente vai poder te passar mais informações e também através do QR Code que vai estar aqui no site, tá? No site não, no nosso podcast. O QR Code está aqui do lado. QR Code está aqui do lado. Desse lado? É desse lado aqui. E barata a ferramenta. E barata, é isso aí, olha lá. Ainda tem uma orientação aqui da equipe nossa. Obrigado, galera, e até mais. Valeu. Eu diria só um adendo. Pode, por favor. Eu diria só que, olha, se você escanear agora, baixar esse QR Code e ligar lá, pode ter certeza que pelo menos as 50 primeiras pessoas vai ganhar um brinde especial. Vai. Corre lá, tá? Com certeza. Corre lá que você vai ganhar. Com certeza. Tá bom? Só porque o Thiago falou agora, Aí, vai ter esse ganho. Só para os 50, mas 50. Se baixar agora, se fazer isso agora. Esse é o seu momento da sua decisão. Vale a pena, Thiago? Não adianta você só ouvir e não ter atitude. Você tem que sair dessa cadeira e ter atitude. Ah, o pessoal fala. Então prova você mesmo. Faz alguma coisa para você hoje. Baixa aí o Abis aí, você vai ver que é bem bacana. Pessoal, isso daqui é um depoimento muito verdadeiro do Thiago. Verdade. Tá? Então, agradeço, Thiago, pelo depoimento aí. Isso é importantíssimo pra gente. É para isso que a Abis existe, é para isso que o Delivery do Zero Sucesso existe. Para que a gente possa impactar o maior número de empresários e fazer eles crescerem. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu.